Começou a live. Vou pegar nesse link. Chatwhatsapp.com. Como assim? Não, pode deixar. 0 links, 0 estrelas recebidas. Vamos aqui colocar, por exemplo, esse filtro ou esse. Qual deles fica melhor? Tô aqui só a configurar, acho que esse sai bem, não, esse nem pensar. O que acontece? Então, pessoal, vamos falar sobre o medo, vamos falar do medo. E eu quero começar dizendo... Quero começar dizendo o seguinte. Criou-se um grupo no WhatsApp, como é sabido, é do conhecimento da maioria das pessoas aqui. E esse grupo, ele teve o intuito de trazer as pessoas a fazerem questões, a nos aproximarmos e saber o que é que eles gostariam de ouvir, ou o que as pessoas gostariam de ouvir em relação ao medo aqui nessa live de hoje. Por essa razão, estou aqui com esse papel, onde esse papel, ele tem lá as perguntas de algumas pessoas, como 3 pessoas, na verdade. Nesse papel tem pergunta de 3 pessoas, sendo que uma consegui lá no meu perfil, que é do Pedro. Até não foi uma pergunta, foi uma resposta que ele deu. Pedro Álvaro Kleiver. Ele acabou dizendo que o medo tem a ver com pensamento, sim. Ele acabou concordando com isso, que o medo tem a ver com pensamento. O medo é como se fosse um pensamento. Você que está entrando agora na live, vai comentar. Tomás Gomes está assistindo. Tomás, como é que você está? Deixa aí um comentário. Estamos a falar sobre o medo como seu melhor amigo e como usar ele a seu favor. Estamos ativos. Como eu ia dizendo, tem 3 perguntas aqui, sendo que uma consegui há pouco tempo no meu perfil do Facebook. E dessas 3 perguntas, uma é do Lloyd, a outra é do Ernesto, e a outra é da Neide, na qual, o medo como melhor amigo, na qual eles fizeram a sua pergunta lá no grupo que se criou antes dessa live. Era um grupo privado lá no WhatsApp, entre aspas, porque ele era de domínio público, qualquer um podia entrar. Se criou o link, se colocou nas redes sociais e acabaram entrando nesse mesmo link. Então estamos a falar lá no início que o medo tem a ver com a forma com que você vê ou com a forma que você pensa em relação a uma determinada situação ou um evento. E o medo, ele é como se fosse uma pergunta. Ele vai sempre fazer uma pergunta. Sempre que você tiver medo, lembre que ele está fazendo uma pergunta. Você está para experimentar uma coisa nova, algo que você nunca experimentou. Talvez seja interagir com alguém, talvez seja falar em público, talvez seja medo de se relacionar, medo de ir atrás até de um emprego. Há pessoas que têm esse tipo de medo. E ele sendo uma pergunta, você precisa saber responder ele. E conforme eu disse, o medo como seu melhor amigo. Será que o medo deve ser o seu melhor amigo? Quantas pessoas têm o medo como seu melhor amigo? O que é um melhor amigo? O melhor amigo é aquele que acaba se tornando como um irmão. Aquele que você dá ouvido, aquele que você apoia, aquele que você está sempre com ele. E será que você deve usar sempre o medo como seu melhor amigo? Ou ele deve ser o seu melhor amigo? Quantas pessoas até hoje têm o medo como seu melhor amigo? Quantas pessoas até hoje não sabem usar o medo a seu favor? Quantas? Há diversas pessoas que não sabem usar o medo a seu favor. E como usar o medo a seu favor? Essas serão as perguntas que vão ser respondidas daqui nessa live. Continuando. O medo como seu melhor amigo. O medo, primeiro, é que ele não deve ser o seu melhor amigo. O medo não deve ser o seu melhor amigo. Porque o seu melhor amigo é aquele
que te apoia, aquele que anda com você, aquele que vai te levantar, assim como está escrito em Provérbios. O melhor amigo é aquele que na dificuldade vai te levantar. Só que o medo, como seu melhor amigo, o que é que você vai fazer? Vai dar ouvido a eles. E quanto mais você dá ouvido ao medo, menos você vai experimentar as coisas novas. Menos você, por exemplo, vai fazer uma live. Menos você, por exemplo, vai se conectar com pessoas. Menos você vai o quê? Prosperar, crescer. Porque o medo vai te impedir. Ele vai te falar, olha, eu te amo tanto. Eu sou teu melhor amigo. Que eu não quero que você experimente isso. Porque nós já estamos acostumados com um tipo de vivência. Já estamos acostumados com um tipo de hábito. E você tem que entender, o ser humano é um ser humano, é um ser de hábitos. Sabe por que que no Covid, muita gente no início dizia que sairia diferente do Covid, mas não saíram? Porque o ser humano é um ser de hábito. E o hábito que você acabou construindo durante todo aquele tempo antes do Covid, ele predominou até o Covid. O hábito de você todo instante estar nas redes sociais fazendo, talvez se divertindo, entretendo, conversando com os outros, ele predominou até o tempo do Covid. E sendo que você tinha todo o tempo do mundo para começar algo novo, para fazer algo diferente, você não fez por quê? Porque o ser humano é um ser de hábito. E os hábitos que você vai criando para si, os hábitos que você vai tendo, eles vão definir a forma como você vai se conformar ou vai se confortar com as ambiências que você está inserido, com a vivência que você tem. Então, no Covid, muitos não conseguiram por conta disso. E o medo, talvez, ele ajudou. Por quê? Porque ele, como seu melhor amigo, disse, não vai adiantar em nada. Estamos no Covid, se calhar vai morrer, se calhar todo mundo vai morrer. E no final, o quê? Não vai adiantar em nada. Então, não dê ouvido ao medo. Ele não deve ser seu melhor amigo. Seu melhor amigo deve ser a decisão. Seu melhor amigo deve ser a confiança. Seu melhor amigo deve ser a decisão, a escolha. Facebook. Se você não decidir o que fazer quando você ter medo, você vai sempre estagnar. Você vai sempre parar. Então, todo aquele que tem o medo como seu melhor amigo é aquele que está parado. E ele vai estar parado por quê? Porque o medo vai sempre te dizer, já estamos acostumados com essa vivência. Já estamos acostumados desse jeito. Já estamos acostumados com XYZ. Já estamos acostumados a acordar, pegar no telefone diretamente, ver as redes sociais, se dispersar aí e depois não fazer nada diferente. Mas sabe qual é o maior medo que as pessoas têm? O maior medo que as pessoas têm é de crescer. O maior medo que as pessoas têm é de errar, é de falhar. E o crescimento sem falha, sem deserto, não existe. Não existe esse crescimento. Eu sei que é como se fosse uma dicotomia. Ao mesmo tempo que a pessoa quer crescer, é ao mesmo tempo que ele tem medo de crescer. É estranho, mas as pessoas querem tanto crescer, mas ao mesmo tempo têm medo de crescer. Por que que vem o medo de crescer? Porque eles sabem que para crescer, eles vão ter que quê? Deixar muitas das coisas que eles estão acostumados. Vai ter que doer. Vai ter que doer. E existe essa dor, a dor do crescimento e a dor do arrependimento. E quantos de vocês hoje já estão com a dor do arrependimento porque no Covid não aprenderam o que tinham que aprender? Quantos de vocês hoje estão com a dor do arrependimento porque não fizeram as coisas que tinham que fazer lá no passado? Quantos? Quantos de vocês estão com a dor do arrependimento nesse mês? Porque já deveriam ter feito algo que esse mês já tinha que te dar resultado, mas você procrastinou, você deixou de lado, você não deixou de fazer e agora está com a dor do arrependimento porque teve medo lá no início. Quantos de vocês? Quantos de vocês olham para sua vida e sabem, o ano está para terminar, mas será que eu já fiz algo que eu me propus a fazer esse ano? Será que eu fiz aquilo que eu dizia? Não, mesmo se der certo ou errado, eu vou fazer. Quantos de vocês? Quantos de vocês têm adiado as coisas que vocês mais desejam? Por isso que eu falei, nos vídeos anteriores, eu escrevi o seguinte, disse o seguinte, o medo tem relação com o teu desejo. O medo impede você o teu desejo. Muita gente, sempre que tem medo, ele tem um desejo inconsciente, ou um desejo bem consciente. Por exemplo, desejo de alguém de ter uma namorada ou ter um lar, um par. Mas ao mesmo tempo, por mais que essa pessoa deseja isso, ela acaba dando ouvido ao medo, à voz do medo, que é
essa pessoa vai te rejeitar, essa pessoa vai te trair, essa pessoa vai te deixar, essa pessoa não vai te levar a lado nenhum. E aí você dando ouvido a essa voz, o que acontece? Você desiste. Porque por mais que você deseja construir um lar, por mais que você deseja construir um relacionamento, ao mesmo tempo você tem medo disso. Por isso que eu disse, as pessoas hoje é como se fosse uma dicotomia. Querem tanto crescer, mas ao mesmo tempo têm medo de crescer. Por quê? O medo é um pensamento. A forma como você pensa das coisas que você quer vai definir se você vai ir adiante ou não. Quantos de vocês têm deixado o vosso desejo de lado por conta do medo? A voz do medo aparece mais do que o teu desejo. Será que o teu desejo não vale para nada? Será que aquilo que você deseja não vale para nada? E por isso é que você dá mais voz ao medo, dá mais ouvido ao medo como o teu melhor amigo do que usar ele a seu favor. Será? Quantos de vocês têm abdicado o vosso desejo por conta do medo? Escrevem aí abaixo. Quantos? Quantos de vocês? Eu daqui a pouco vou começar a responder as 3 perguntas. Eu daqui a pouco vou falar também como você vai usar o medo a seu favor. Mas vai lá, responda isso. Quantos de vocês têm abdicado o vosso desejo por conta do medo, da voz do medo, porque tem ele como seu melhor amigo? Quantos? Será que vale a pena sempre dar ouvido ao medo? E como é que aqui vou já responder uma das perguntas, que era algo que eu estava para continuar, mas vou responder a pergunta aqui do Lloyd, que ele perguntou, Márcia está assistindo, é como, irmã, como é que o medo começa? Há várias formas que o medo começa. Chegaste mesmo, boa noite, boa noite. Conforme eu ia dizendo, como é que o medo surge, como é que o medo está inserido. Você precisa conhecer o medo para você saber lidar com ele. O medo não pode ser o seu melhor amigo. Primeira coisa, o medo não pode ser o seu melhor amigo. O medo vai te impedir de crescer. O medo vai te impedir de fazer várias coisas. Coisas essas que você talvez deseja, como o desejo de crescer. Ou a sensação de você querer crescer, querer independência, querer fazer as coisas por si. Mas por conta do medo de enfrentar até certas pessoas, apareceu 3 pessoas, vão comentando, que eu aqui já vou responder uma das perguntas. Como é que o medo surge? O medo surge por conta de uma percepção que você tem em relação a algo que você quer fazer, ou você ouviu. Teve um vídeo que eu fiz e disse, existe uma coisa chamada fofoca, e você precisa saber absorver isso que é a fofoca. Como assim saber absorver isso que é chamado de fofoca? Manda as estrelas, eu não sei como é que se manda essas estrelas. Mas aqui acima tem lá desenho de estrela, 0 estrela e tal. Não sei. Conforme eu ia dizendo, o medo pode surgir por conta das fofocas. Saiba canalizar as fofocas. Saiba fazer uma peneira na sua mente e no seu ouvido. Se você usar o seu ouvido e a sua mente como peneira, você vai começar a limpar as toxinas emocionais ou as falácias das outras pessoas que te colocam medo. O medo pode surgir, primeiro, pela percepção que você tem de algo, pelo que os outros te contaram. E a maioria das pessoas tem medo pelo que os outros contaram. E eu depois vou falar desse medo da percepção, que é um dos piores que acontece. Mas o medo, quando você cria, porque os outros te contaram uma coisa, ele vai te impedir, porque você acaba se colocando no lugar do outro. Você acaba se colocando no lugar da pessoa que se deu mal por tentar fazer algo diferente. Você acaba se colocando no lugar das histórias das outras pessoas. Ou seja, você pega a vivência da história do outro e aplica na sua vida. E isso acaba te dando medo. Quantos de vocês já ouviram, por exemplo, alguém que tentou crescer, tentou falar que quer ser rico, quer fazer não sei o quê, mas chegou alguém e lhe disse, essas coisas só são possíveis para 2 tipos de pessoas. Pessoas que buscam feitiço ou pessoas que dormem com pessoas que têm esse cargo. Quantos de vocês ouviram isso? Quantos? Várias pessoas ouvem isso. Várias pessoas já ouviram histórias assim.
Quantas vezes você ouviu história de falarem sobre relacionamento dos outros, que deu errado, que deu mal, e aí também você parou de querer se relacionar com os outros. Você parou de confiar nas outras pessoas. Quantas pessoas hoje têm desconfiança dos outros só porque lhes contaram várias histórias de que pessoas não são confiáveis. E você acaba vendo todo mundo como se não fosse confiável. Mas eu vou te falar uma coisa, isso não é sua experiência, é a experiência de outra pessoa. E a outra pessoa talvez se deu mal, deu errado, porque tinha que acontecer, ou talvez ela não teve a mente que você tem, a mente de alguém que consegue olhar e observar se vai valer a pena ou não, se alinhar em algo, começar algo. Porque eu sei que a capacidade que você acabou criando depois de ouvir várias histórias das outras pessoas é de alguém muito observador, é de alguém que observa antes de agir. E é aí onde está o grande problema. Por querer observar demais, investigar demais, faz com que você também trave, nem tente conversar com os outros. Hoje você aprendeu o quê? Todo mundo quer aparecer para interagir contigo. O que é que você precisa fazer? Analisar essa pessoa. Por quê? Por conta da desconfiança. E quem te deu essa desconfiança? Quem te colocou esse medo? Vai, responda. Quem te colocou esse medo? Será que esse medo veio de si ou veio dos ouvidos das outras pessoas, das fofocas que já te contaram? Quantos de vocês ouviram isso? Quantos? Como o medo surge? Ele surge por conta da percepção e do que os outros dizem. Então, primeiro, elimine esse medo das histórias dos outros. Tens que eliminar isso. O medo não pode ser teu amigo, teu melhor amigo. Você não pode dar ouvido ao medo. Você precisa ter as suas próprias experiências. Sempre que alguém tentar te colocar medo, você diz o seguinte: podes deixar que eu vou ter as minhas próprias experiências. Deixe-me eu ter as minhas experiências. Porque isso mostra que independência. Quando você aprende a ter as próprias experiências, você acaba criando independência. Você cria independência quando você cria ou tem as suas próprias experiências, não dependendo das experiências das outras pessoas. Então, não dependa das experiências de outras pessoas. Não depende, elas podem servir como quê? Um conhecimento, uma observação, uma análise. As experiências dos outros podem servir para isso, mas não devem definir se você deve ou não fazer alguma coisa, porque você precisa ter a tua própria experiência. Quantos de vocês vos castraram, vos eliminaram e falaram: nem tente fazer isso, não faça isso porque vai dar errado isso e aquilo, e não querem ter experiência. E depois, tem aquele medo aí que surge. Quando você tenta fazer para a tua própria experiência, surge aquele medo de dar errado, alguém rir, alguém te insultar, as pessoas olharem que você falhou. E por conta desse medo de falhar, de errar, você parar de fazer várias coisas. Quantos pararam de fazer as coisas que queriam por conta de medo de errar e de falhar, de decepcionar? Decepcionar não só os outros, mas a si mesmo. Porque eles estão muito, mas muito interessados com a forma que os outros veem ele e que nem querem se expor ao ridículo. O medo de se expor ao ridículo é algo que vai impedir bastante o teu crescimento. Eu sei disso. Assistindo, Pamela, irmã, entrou, como é que você está? Vamos lá. Conforme eu ia dizendo, o medo não pode. Lloyd, entraste tarde? Sim. Desculpa, entrei tarde, não, mas já estou aqui. Eu já estava respondendo a tua pergunta, Lloyd. Mas vou falar depois o que fazer quando te sentes derrotado pelo medo. Estava a falar sobre como é que o medo surge primeiro. O medo vai surgir por conta disso. Fofocas, que é a experiência dos outros, dizeres dos outros, e que é percepção, a tua percepção. Agora vou entrar no... Já falei das fofocas, das experiências dos outros, que você não pode viver com base na experiência dos outros a todo instante. A experiência dos outros deve servir como um conhecimento a ser utilizado quando você for experimentar. É aquilo ditado aí: aprenda com os erros dos outros, para você não voltar a errar. Não é aprenda com os erros dos outros para você não fazer. É para você não errar, não cometer os mesmos erros. Por isso é bom aprender com quem errou várias vezes na vida, porque você já sabe como desviar do erro. Mas você precisa ter a tua própria experiência, e essa tua própria experiência vai fazer com que você erre e fale do seu jeito, mas você vai aprender com quem? Com o seu próprio erro. Você vai aprender com o seu próprio erro. Então, como eu dizendo, erro, medo, surge por conta das fofocas, dizer dos outros, experiência dos outros, e tem o medo que surge pela percepção que você tem.
Vamos aqui agora falar da percepção que você tem. A percepção que você tem, muitas vezes também é baseado com aquilo que você viu ou ouviu dos outros. Quando você, por exemplo, assistiu um filme do tipo Cara Chica, na qual você viu a aparência daqueles nigerianos e você viu as coisas que eles faziam, te colocou medo, porque você teve uma percepção de eu assisti isso e agora a minha ideia é que preciso ter muita cautela, lidar com pessoas que têm aquela aparência. Então a tua percepção vai te levar sempre a cometer esse erro, até medo por conta disso. Então é sempre, só porque no filme alguém deu bolinho a alguém e aquela pessoa foi enfeitiçada ou algo do gênero, e esse medo surgir na tua cabeça sempre que alguém te oferecer algo. E você não aceitar, por quê? Por conta do medo da percepção que você tem. Você acaba criando essa percepção. Foste num lugar escuro, você tem a percepção, algo de errado possa acontecer. É a tua percepção. E falando da percepção, vai te ajudar bastante você entender isso. Sempre que você for fazer uma coisa, tanto seja se as outras pessoas te contaram a experiência deles ou não, você precisa entender assim. Cada um tem a sua percepção. Cada um tem a sua forma de lidar com as coisas. A forma com que você vai lidar com a situação ou com as pessoas é diferente que a outra lidar. E por que é importante você saber que as outras pessoas têm as percepções dele? Porque as percepções são individuais, não dependem, não são coletivas. A tua percepção vem da forma com que você vê as coisas, a tua forma de pensar, sentir, agir, não da forma do outro. E a percepção que você vai ter em relação a uma determinada situação é diferente da percepção que você possa vir ter se você experimentar ou se a outra pessoa experimentar. Entendeu? Então você pega aí e fala, a tua percepção é diferente da outra pessoa. E você não pode se basear nas percepções dos outros, mas sim na tua. Mas essa questão da percepção precisa ser analisada e você precisa saber lidar com ela. Porque nem sempre a tua percepção, a tua intuição vai ser a coisa certa a se fazer. Nem sempre a tua percepção vai ser a melhor percepção do mundo. É aqui onde entra também a rixa entre as pessoas. Muita gente vai discutir com outro porque eu entendi de um jeito, você entendeu do outro, e aí eu não quero aceitar a tua realidade. Eu vou te ensinar a fórmula da realidade. Existe algo que é real. A realidade é igual ao facto versus a interpretação. Então, o facto versus a interpretação. O facto é uma coisa que aconteceu, todos nós vimos acontecer. Por exemplo, caiu esse lápis, todos nós vimos acontecer, certo? Vimos. Mas a forma que eu vi, a percepção ou a interpretação que eu tenho da queda desse lápis pode ser diferente da tua. Por exemplo, se você for um filósofo, vai falar que apenas caiu. Se você for um físico, vai falar que a força da gravidade fez com que caísse. Outras pessoas de direito, algumas coisas aí, eles vão falar de uma outra forma também, porque eles têm uma percepção diferente de interpretar uma determinada situação. Então, será que vale a pena ter medo por conta da percepção que você cria? O medo não deve ser o seu melhor amigo. Agora eu vou responder aqui a pergunta do Lloyd. Ele perguntou o seguinte: o que fazer quando te sentes derrotado pelo medo? O que fazer quando te sentes derrotado pelo medo? Primeira coisa, o medo não derrota. O medo te faz desistir. Porque sentir derrotado é quando você perdeu, quando você perde. O que derrota alguém é quando ele toma decisão. O que vai te fazer derrotar é quando você agir. Se você não agir, você apenas desistiu. Então, o medo não está te derrotar, ele está te fazer desistir, porque você está a usar ele como seu melhor amigo, conforme eu disse no princípio. O medo não deve ser o seu melhor amigo. Se você usar ele como seu melhor amigo, é isso que vai acontecer. Você vai desistir sempre de fazer as coisas. Você vai ter sempre a desistir de tudo. E não vale a pena ter que desistir. Não vale a pena ter que desistir. Vale a pena você tentar, você experimentar, ter as suas próprias experiências. Tendo as suas próprias experiências, te torna o quê? Independente, não dependente dos outros. Porque se você dá ouvido sempre às experiências dos outros, você é uma pessoa que é dependente. Alguém que está sempre à espera de quê? Aprovação. E o medo de se expor ao ridículo, que aqui podemos dizer, vai fazer com que você desista. O que fazer quando te sentires derrotado? Vamos trocar aqui a palavra derrotado. Vamos marcar aqui. O Valdemar, marcar para uma outra ocasião. Vai ter uma outra live. O que fazer quando te sentes derrotado? Vamos trocar a palavra derrotado com a palavra quando você sente
que desiste por conta do medo, deixa de agir por conta do medo, o que fazer? É agindo, apenas isso. O que fazer? Você ter o CHA, que é algo que eu vou falar daqui a pouco. Aplicar o CHA. Se você aplicar o CHA, você vai entender o seguinte: medo já não pode me dominar. O medo já não vai me dominar. Porque o medo vai dominar você. Vai dominar você. Quando você der ouvido a ele, usar ele como seu melhor amigo. Então pode pegar aí, medo já não vai me dominar. Nem deveria te dominar. O medo não domina nada. Mas você é que se deixa ser levado pela forma como você vê você mesmo. A forma como você vê. Agora vamos responder aqui mais uma outra pergunta. A pergunta do Ernestinho. Ernesto, ele nem está na live, mas creio que verá depois. Será que o medo é uma ilusão? Ele perguntou isso. Medo é uma ilusão? Medo é ilusão. O que é ilusão? Ilusão é quando a pessoa acaba saindo daquilo que é normal ou a forma de pensar. É algo que ele cria erroneamente, uma visão errônea. Podemos meter assim, ilusão é uma visão errônea sobre algo ou sobre uma situação. Quando alguém diz, você tem muita ilusão, isso é uma ilusão, ele está falando que isso não é real. Isso aqui você está elevado à tua mente. Então, será que o medo é uma ilusão? Depende. Depende por quê? De que medo você está sentindo. Se você estiver sentindo medo de algo que você não fez, de algo que você não experimentou, de algo que você ainda nem foi lá, então ainda é uma ilusão. Porque o medo de algo que você nunca experimentou é uma ilusão. Medo de falar com alguém é uma ilusão. Medo de, por exemplo, ir fazer uma prova, testar em uma faculdade, é uma ilusão. O que é CHA? Vou já explicar daqui a pouco o CHA. Podemos dizer assim, a live vai terminar com CHA, porque essa parte, o CHA, é o resultado. Tipo, você pode usar em tudo. É um método que foi criado, na qual, se você utilizar, foi criado até por mim, que se você utilizar em todas as áreas da tua vida, você vai ter um crescimento exponencial. Você apenas vai crescer. Você vai crescer de qualquer forma, utilizando o CHA. Mas deixa eu só responder aqui. O medo é uma ilusão, óbvio. Ele vai depender muito. Mas você me falar que tá olhando um leão, que quer vir te atacar e dizer que aquilo é uma ilusão, e você ficar com medo de dizer que aquilo é uma ilusão, não, aquilo não é uma ilusão, é uma realidade. Mas você me falar que não quer falar com alguém por conta do medo de talvez te falarem ou não, talvez da pessoa te rejeitar, talvez da pessoa querer te humilhar, então é uma ilusão, porque você criou uma realidade na sua mente. E essa realidade está fazendo tanto sentido para ti que te impede de querer avançar, que te impede de querer ir. Então tenha cuidado com o que você pensa, tenha cuidado com a forma como você se vê. Você quer eliminar essa forma como você se vê? Vai aplicar o CHA. O CHA, você aplicando ele vai melhorar a forma como você se vê. Todo mundo, eu comecei a perceber que todo mundo que você olha e sente uma segurança, uma confiança, uma pessoa que tá nem aí pelo que os outros dizem, eles aplicaram isso, CHA. Eles têm isso implantado no seu cérebro, na sua mente, o CHA. Então é isso, o medo é uma ilusão, dependendo de como do que você tem medo. E a outra pergunta é a pergunta da Neide, e ela nem está aqui também. Ela perguntou, essas perguntas serão lá do grupo, acho que o Lloyd sabe, e os outros que estiveram aqui no início também sabem, porque eu acabei dizendo que o grupo foi criado e pouca gente entrou. Isso não é problema. Aqui tá, como o medo à vida afeta a vida do ser humano. Sendo sincero, o medo afeta a vida do ser humano de uma forma tão horrível, tão desprezível, que se o medo fosse uma pessoa, se o medo fosse um objeto, o objetivo seria lhe atirar não sei aonde. Talvez dar aquele todo tiro. Por quê? Ele destrói bastante o ser humano. Por quê? O medo destrói a tua autoimagem. E tudo que destrói a tua autoimagem, você tem que colocar assim. Esse é o meu maior inimigo. Por exemplo, aqui podemos dizer, quando alguém, por exemplo, chega e tenta destruir a tua autoimagem e te afeta bastante, o que acontece? Ou o que acontecia lá atrás? Muita gente ia no quarto e chorava. Muita gente ia na casa de banho e chorava. Muita gente entrava em tristeza. Muita gente entrava em depressão. Por que entrava em depressão? Porque o medo, ou seja,
A vida deles era tão afetada. O medo surgia que afetou a autoimagem dela. A autoimagem era destruída. E aí a pessoa acabava vivendo com medo. Medo de ouvir de novo as coisas que ela ouviu de alguém, as coisas que alguém fez nela, as coisas que a outra pessoa fez com ela. E o pior medo, ou a pior forma do medo afetar a tua vida, é quando é um medo que você cria por si mesmo. Você cria por si só. Ninguém tocou, ninguém fez nada, mas você criou na sua mente. Esse é um dos piores medos e ele vai afetar bastante a tua vida. O medo afeta de forma horrível a vida de alguém. Nem para o meu maior inimigo eu desejaria o medo. Por isso, se você é leitor de Bíblia, se você é mais religioso, vai entender isso. A Bíblia, por si só, existem 366 vezes, ela repete 366 vezes a palavra ou a frase, não temas ou não tenha medo. Agora a pergunta é, por que a Bíblia repetiu isso várias vezes? E essa providência, ou essa fala provinha sempre, ou na sua maioria, de Deus, ou de Jeová. Porque ele sabia que o que mais afeta a vida de alguém é a sua autoimagem. E o que mais vai afetar alguém a querer desistir, a não ir à frente daquilo que ele o chamou, daquilo que ele quer para ele, é o quê? É o medo. Por isso que ele disse a Josué, não tema. E disse a quem? A Noé, não tema. Disse a Moisés, não tema. Disse a Gideão, não tema. Disse a Sansão, não tema. Várias pessoas, não tema. E ele disse para você também, não temas. Quase todos os dias. Mas se você dá sempre ouvido ao medo, o que vai acontecer contigo? Você vai temer, vai ter medo. Agora a pergunta é, por que a Bíblia repete isso várias vezes? Porque ele sabe que o que mais impede o ser humano de crescer é o quê? É o medo. O medo vai te impedir de crescer. E quando eu falo de crescer, não estou falando de estatura. Falo de crescimento pessoal, crescimento intelectual, crescimento espiritual, crescimento financeiro, tudo isso. O medo vai te impedir de crescer nessas áreas. Vai te impedir de crescer nessas áreas. Eu disse a alguém o seguinte, por essa razão, se a Bíblia fala 366 vezes, você tem que fazer uma coisa por ano. Todos os anos faça o seguinte, escreva assim, ou fale para si quando você acordar, não temas, não temas. Coloque isso na tua cabeça, quanto mais você repetir isso, você vai entender que a força que você tem, ou a capacidade que você tem para fazer algo, é muito maior do que o medo que você tem. Mas o medo é tão pequeno que você dá ouvido nele e você acaba desistindo. Ele vai fazer você parecer tão pequeno, ou incapaz de fazer qualquer coisa. Mas e aí, se eu ir e der errado? Deu errado, você vai falar o seguinte, tive a minha própria experiência. Não foi a experiência de outras pessoas, mas foi de quem? A sua. Agora você já aprendeu o que você errou e onde que você tem que melhorar. E aí, depois de você aprender, errei aqui, eu tenho que melhorar nisso, o que você vai fazer? Vai melhorar. Mas o que você não pode fazer é aquilo que a pergunta do Lloyd. A pergunta do Lloyd, a primeira pergunta foi, o que fazer quando você sente derrotado, que nós trocamos e metemos a desistir por conta do medo. Quando você desiste por conta do medo, você vai deixar de desistir por conta do medo, ou de dar voz, dar ouvido à voz do medo. E começar a dar ouvido a quê? A decisão, a escolha. Então toma a decisão de fazer sempre as coisas. Agora, vamos aqui falar do CH, que é algo que o Lloyd e a maioria está à espera. Por quê? Conforme eu disse, quando você começar a dar menos ouvido ao medo e começar a tomar decisão e ver que está errado, está falhado, está acertando em algumas coisas, é aqui onde você vai aplicar o CHA. O CH é conhecimento ou capacidade, o H é de habilidade e o A é de autodomínio, autoliderança, autocontrole, auto. Eu falo auto de qualquer coisa. Tudo que for auto significa a responsabilidade tua toda será sua. Criando independência. Esse A de auto é da independência, do qual você vai fazer as coisas porque você ganhou autorresponsabilidade, autodomínio. E por que você vai usar o CHA? O CHA é uma sigla na qual é conhecimento, habilidade e auto. O conhecimento ou capacidade é, se eu não sei uma coisa, se eu errei, falhei por conta disso e aquilo, o que eu preciso para melhorar isso? O que eu preciso para não voltar a acontecer? Primeiro você vai precisar se capacitar. E para se capacitar, você vai procurar quem? Conhecimento. E para você procurar conhecimento, você tem duas formas. Investigar por si mesmo ou
procurar alguém que já fez, alguém que sabe, que conhece o assunto, e essa pessoa te ajudar, que são chamados dos mentores. São as pessoas que vão ser os teus mentores. Por exemplo, houve, não é exemplo, isso aqui é uma história aqui. Houve, no ano passado, umas pessoas que nós atendíamos, ou que eu atendi também, e uma delas chegou e disse: eu me sinto assim, desse jeito, e aquilo. E várias vezes já havia tentado melhorar, fazer diferente, mas acabava sempre errando. E o que é que eu fiz? Primeira coisa, ela veio por quê? Porque precisava se capacitar. Ela se capacitando veio até nós. Teve a consultoria, pagou pela consultoria, fiz a consultoria. E essa pessoa, depois de se capacitar, ter o conhecimento que ela acabou aplicando na sua vida, gerou a ela a habilidade. Habilidade, ou essa habilidade fez com que essa pessoa acabasse o quê? Começando a ter o skill, começando a entender mais rápido, começando a perceber. É aquela pessoa, por exemplo, que não entendia nada de limite. Para os mais estudiosos de engenharia, matemática, vão saber. Não entendia nada de limite ou matemática. E depois de passar por um explicador, ela começa a ter uma habilidade tão grande de perceber as coisas antes mesmo de acontecerem, de perceber as coisas, de como pode resolver aquela situação. É essa habilidade que ela acabou desenvolvendo para si mesmo, depois de ter a capacidade, depois de se capacitar. É como se fosse a consultoria que nós fazemos, que nós damos, que eu dou, ela vai te capacitar. E essa capacidade vai gerar o que em ti? Uma habilidade. E essa habilidade, ela consequentemente vai te permitir a ser mais ágil. É aquela pessoa que tem habilidade. E a habilidade é diferente de talento. Nós sabemos que podemos aqui usar exemplo de dois grandes nomes, Messi e Cristiano Ronaldo. Quem você acha? A é de autonomia, certo? Ou autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocapacidade. Qual de vocês acham, entre o Messi e o Cristiano, qual deles tem habilidade para fazer as coisas, ou construiu a habilidade, desenvolveu a habilidade, e qual deles teve talento? Tem o talento natural. Talento é algo que você já nasce de forma natural, e a habilidade é algo que você desenvolve depois de você se capacitar. Então, se você aprender a se capacitar, a ter conhecimento, a encurtar tempo, principalmente para ter o conhecimento, você vai ganhar habilidade. E essa habilidade vai te tornar mais ágil, vai fazer com que você perceba as coisas antes mesmo dele acontecerem. E, consequentemente, quando você ganha a habilidade de fazer as coisas com mais facilidade e mais rapidez, ela vai te levar a isso aí que o Lloyd descreveu, o A é de autonomia. E quando você tem autonomia, autorresponsabilidade, autocapacidade, você chegou no ápice, você acabou se tornando independente, porque aí você não depende mais de ninguém, porque você tem um conhecimento, tem habilidade e você se tornou autônomo, alguém que faz por si, alguém que já não vai depender, tipo, de ter a ideia da outra pessoa, alguém que já consegue olhar por si só e dar solução aos seus problemas, é alguém que já não ouve mais o medo, é alguém que nem precisa, nem vai precisar mais ter medo. E por que não vai precisar mais ter medo? Porque ela aplicou o quê? O CHA. Aplicou o CHA. Então, quando você chega no último nível desse método CHA, você chegou no ápice. Chegaste no ápice. E duvido se você vai continuar com medo. Duvido se você vai continuar com medo. Duvido muito. Mas as pessoas que não sabem do CHA fazem o quê? Eles olham nos outros que têm o autodomínio, que têm o autocontrole, que são bastante inteligentes, que fazem as coisas e acabam pensando que não, eu não fui feito para isso. Eu não tenho talento para isso. Por isso mesmo, troca a palavra talento com a palavra habilidade. A habilidade é algo que você vai desenvolver. E se você desenvolver a habilidade, vai te tornar mais autônomo. Entendeu? Você vai ser autônomo quando você cria habilidade, desenvolve habilidade. E a habilidade é desenvolvida com conhecimento, com capacidade. Quanto mais você se capacitar, mais habilidade você vai ter. Agora a pergunta é, do que você tem medo? Do que você tem medo? O que tem te impedido de crescer? Que se você aplicar o CH vai dar errado. Me responde aí. O que você tem medo? O que você acha? O que pode te impedir se você aplicar o CH? Quando você aplica o CHA, acabou. Toda área da tua vida aplica o CHA. Por exemplo, crescimento espiritual. Tenha primeiro conhecimento,
Conhecimento vai te levar a habilidade de falar, de evangelizar, de orar mais. E essa oração, essa habilidade vai te levar à autonomia, na qual você já não depende da oração dos outros. Você consegue se conectar com o Criador. Você consegue orar por si mesmo. Você já não vai depender dos outros. Bora? Entendido? Então, CH, conhecimento, habilidade e autonomia. E se você, Ernesto, demoraste e a live já está para terminar. Ela vai fechar, já respondi a tua pergunta. Chegaste tarde, sim. Já respondi a tua pergunta. Estamos já aqui na reta final. Mas a live vai ser aqui, vai ser disponibilizada, vai estar livre. Você vai poder ouvir do início até o final. Nós aprendemos aqui sobre o CH. Estamos a terminar sobre o CH. Todo mundo que aplicar esse método do CH, eu te garanto. Ainda agora, acho que já estamos aqui quase 1 hora, ou uns 40 minutos. Mas, bora perguntar, façam perguntas que eu vou responder. Para nós demorar um pouco mais aqui na live. Podem fazer perguntas, vão escrevendo, estou aqui lendo e eu vou respondendo. Então, conforme eu dizendo também sobre o CH, capacidade, habilidade, autodomínio, autorresponsabilidade. Vamos lá falar, talento versus habilidade. Quantos de vocês não nasceram com um talento? Quantos de vocês não nasceram com um talento em algo? Quantos? E quantos de vocês acabam desistindo porque não tem talento em algo? Quantos? Muita gente pensa que é preciso ter talento, por exemplo, para ser artista, desenhar, fazer algo, aprender matemática. É preciso ter talento ou nascer com isso. Mas quantos de vocês não conheciam o CH, a fórmula ou o método que vai fazer com que você tenha a capacidade de fazer isso? Se você não sabe fazer algo, aplique o CH, busque conhecimento, busque se capacitar. Isso vai te desenvolver, vai criar em você a habilidade de fazer. E a habilidade de fazer, quanto mais hábil você for, quanto mais hábil você fazer, mais autodomínio, autocontrole, autorresponsabilidade, autodecisão, autodependência você vai ter. Aplique isso em todas as áreas da tua vida. Teve pessoas que, por exemplo, não sabiam como costurar, como desenhar, mas foram atrás do conhecimento. E o conhecimento, a parte do conhecimento, cansa, ela dói. Quando você procura o autoconhecimento, ou seja, procurar por si mesmo, vai levar mais tempo. Leva mais tempo se você procurar se capacitar sozinho. Vai levar mais tempo. Mas quando você procura por alguém que vai te ajudar, alguém que já está lá, alguém que já faz isso, o que isso vai gerar? O que isso gera? Ele gera encurtamento de tempo. E quando você encurta o tempo, você aprende algo em pouco tempo que você vai começar a executar. E quanto mais você for executar, mais habilidade você vai ganhando. E quanto mais habilidade e mais autodomínio você vai tendo. E eu digo sempre, aquele que tem talento e aquele que utilizou o CH para saber ou para ter a habilidade de fazer a mesma coisa, está lá na correria. Eu prefiro o que tem o CH. Porque essa pessoa sabe qual é a dor de não ter o conhecimento, de não saber fazer algo e ter que aprender. Há mais prazer quando você aprende, sobe a escada aos poucos e depois começa a aplicar por si só, vai aplicando e você começa a ver o resultado aparecendo. Por exemplo, há pessoas que não sabiam fazer bolo e depois eles foram buscar o conhecimento e o conhecimento falharam, erraram. Aconteceu muita coisa, mas depois começaram a ganhar aquela habilidade, depois por si só, quando você ganha o autodomínio, por si só você começa a olhar, não, aqui tá errado. É aquela pessoa que, acho que, não sei se aqui tem alguém que sabe tocar algum instrumento. Ele aprendeu tanto de música no início, foi buscar o conhecimento, ganhou a habilidade de tocar o instrumento e depois começa a ganhar tanto autodomínio que ele consegue perceber, não, aqui faltou isso, aqui faltou aquilo, aqui faltou isso. É isso, CH vai te levar a esse nível. Mas se você dá ouvido ao medo, você não vai aplicar o CH. Como resolver o medo? Aplica o CH. Como crescer na vida? Aplica o CH. Como ser mais inteligente? Aplica o CH. Esse método é para tudo que você quiser. Tudo. Como crescer espiritualmente? Aplique o CH. Como se tornar o melhor em alguma coisa? Aplique o CH. Como deixar de ter medo de dar ouvido ao medo? Aplique o CH. E conhecimento você só busca quando você toma uma decisão. Привет, Yuri. Привет. Как дела? Привет.
Привет, Yuri, Belas, Ernesto. Как дела? Как дела? Спасибо, хорошо. Bora, conforme eu disse, aplique o CH, façam perguntas. E aqui o conteúdo talvez terminou. E agora vou sair daqui do Facebook, daqui a pouco, depois de responder aqui mais algumas perguntas, e vou ir ao Instagram, porque tem pessoas esperando também no Instagram. Mas bora lá, bora fazerem perguntas, quais dúvidas vocês tiveram, o que vocês acharam da live, quais foram a parte que mais vos impactaram. Спасибо, хорошо. Yuri, спасибо, хорошо. Qual foi a parte que mais vos impactou? CH, saber que existe o medo que surge pela percepção e pelas fofocas, as experiências dos outros ainda têm vos afetado? Será que você ainda dá um ouvido ao que os outros acabam dizendo? Será? Bora! Vai, responda aí. Yuri, Márcia, Pamela, Flávia, Lloyd, Ernesto, Valdemar, Tomás, todos. Bora! Bora respondendo, fazendo pergunta. Bora comentando. Vai, vão comentando, que eu tô aqui. Tem mais 2 minutos, deixa eu baixar para ver. A Márcia respondeu, também estarei lá, estarei também lá na live. Ainda dou ouvido. Ainda dás ouvido ao medo? Como deixar de dar ouvido ao medo? Aplicando o CH. Aplica o CH. O medo é uma percepção, Yuri. O medo é uma percepção. E se você dá ouvido a ele, ele vai te impedir. O medo não deve ser o seu melhor amigo. Como usar o medo ao seu favor? Até esqueci que nem respondi essa pergunta. Você vai usar o medo ao seu favor sempre que ele aparecer e você pegar na tua mente e falar o seguinte, inverter isso. Surgiste. O que significa? É porque algo diferente está para acontecer. Algo diferente, algo que lá atrás já aconteceu, está para acontecer. Algo que alguém me contou, está para acontecer. Algo que eu nunca experimentei, está para acontecer. E como não dá ouvido a ele, é você falar. Se eu fazer, o que vai acontecer? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Algo vai mudar. A tua vida por si só vai mudar. Você vai ter uma nova experiência. E se você não fazer, o que vai acontecer? Você vai continuar a mesma pessoa. Entre continuar a mesma pessoa, a pessoa monótona, e ser alguém que teve uma experiência diferente, qual deles você prefere? Qual deles você vai tomar a decisão? Se pergunte isso e responda. Qual deles você vai tomar a decisão? Continuar a mesma pessoa ou ser a pessoa que vai ter uma experiência, tanto seja se for negativa ou positiva, mas falar, fiz por mim mesmo. Eu tenho a minha autorresponsabilidade, porque fiz por mim mesmo. Tive a minha experiência. Não dependi do que os outros falaram, mas tive a minha experiência. Qual deles você vai dar ouvido agora? Aí quando você ouvir isso, Agora, medo. Por que eu tenho medo de agir, tenho medo de fazer? É porque falta o quê? O CH. Não. Eu quero fazer isso, mas me surgiu o medo. Estou a dar ouvido ao medo. Quero falar com a pessoa X, mas não quero dar ouvido ao medo. É só se perguntar, o que eu preciso fazer para fazer isso e dar certo? O que eu preciso fazer? Por que eu não consigo fazer? Por que talvez eu não vou conseguir trabalhar como designer gráfico? Por que você não vai conseguir, por exemplo, vai ter medo de querer trabalhar como um consultor? Como alguém que vai ajudar as outras pessoas, como um influencer, por exemplo. Quantos de vocês desejam ser influencer? Quantos de vocês querem fazer live na internet? Quantos de vocês pensam em entrar na internet e criar sua presença digital, mas estão com medo? E esse medo não vai dar certo, não vai falhar. Mas se você perguntar assim, tudo bem, eu tenho medo, vou usar ao meu favor agora. Estou com medo de aparecer na internet. Mas, para aparecer na internet, o que eu preciso? Pegar no telefone, computador, algo do gênero, ligar a câmera e fazer um vídeo ou postar esse vídeo. Já apareci na internet. Mas agora, por que eu tenho medo de aparecer? Tenho medo porque eu não sei como aparecer na internet. Não digo o que é preciso para fazer o vídeo aparecer. Mas digo, eu não sei como, por exemplo, fazer a live, o que falar. É aí onde você vai aplicar o quê? O método CH. Então, para você poder falar, para você poder aparecer, para você poder fazer uma live, você precisa aqui primeiro se capacitar. Depois,
de você se capacitar, ter o conhecimento, você vai ganhar habilidade. E essa habilidade pode ser começar gravando áudio no seu próprio telefone, começando a criar conteúdo, começando a escrever. Isso vai te gerar habilidade. Primeiro você absorver um conhecimento. Tiveste esse conhecimento te ajudou, tem te ajudado. Vai aplicando, vai executando, vai fazendo microtarefa, vai fazendo, vai fazendo. Você vai vendo que você vai ter aquele que é o ouvido aguçado, podemos assim dizer, que é da pessoa que fala: não, aqui falta isso, aqui errei nisso, aqui vai errar nisso. E quando você começar a ganhar tanta habilidade, ganhar tanto, e depois vai te levar a ter tanto autodomínio, que você olhando para as outras pessoas e falar: esse está começando agora, cheirando bem, eu já sei, ele está errando nisso, naquilo, naquilo. Olha, podes melhorar aqui assim, assim, assim. E assim você se torna um consultor. Ah, a rede está péssima, Lloyd. Não faz mal. Depois a live vai estar gravada, você vai poder ouvir quando a rede melhorar, Lloyd. É aquilo. Quando você ganhar autodomínio, você vai ter a capacidade de pegar e ser a influência que você quiser. Fazer as pessoas, entreter as pessoas, porque existe um passo a passo, algo que você pode usar para aprender, para si. É como se fosse colocar armadura para ser alguém que você quer. O medo vai te aparecer sempre para te falar: você não é capaz, você não pode, você não deve. Mas como inverter isso é falando: eu preciso usar o CHA. Se eu aplicar o método CHA, eu terei possibilidade e eu estarei livre para fazer as coisas, porque você será independente. Você poderá aparecer, escrever, fazer, e as pessoas vão te perguntar: onde é que você aprendeu isso? Como é que você do nada sabe isso? Como é que você do nada se tornou designer gráfico? Como é que você do nada? Porque a parte da capacidade, do conhecimento, muita gente faz no oculto, muita gente só vai te ver aí a fazer. Você está indo na tua formação, está aprendendo, apenas isso as pessoas vão olhar. Mas o que eles não vão saber é que você aí está ganhando a capacidade, o conhecimento e aquilo, aquilo, aquilo. Alguns vão olhar, vão falar: não, é desperdício de tempo, você não deveria fazer isso, não deve. É onde você vem. O medo também surge por conta de quem? Ouvir os outros. E essas pessoas quando aparecerem, porque eles não aplicaram o CH. Não aplicaram o CH. Então você vai buscando o conhecimento, vai sempre à procura do conhecimento. Long life learning. Aprenda sempre. Aprenda sempre. Seja uma pessoa que tenha uma mente, um coração ensinável, aprendível. O que significa CH? Conhecimento, capacidade, habilidade. Ou seja, C é de conhecimento ou capacidade. O H é de habilidade e o A é de autonomia. É como se fosse, é uma sequência. É uma ordem que você precisa aplicar para não dar ouvido ao medo, parar de desistir, para crescer na vida, para ser podemos dizer, o melhor em qualquer coisa, em algo que você antes não era bom. Como ser bom em algo? CH. Segue essa sequência. Primeiro você busca o conhecimento, você vai se capacitar. Buscando o conhecimento é buscando a capacidade. Depois de buscar a capacidade, você vai ter o quê? Ganhar habilidade. A habilidade de fazer as coisas. As pessoas vão perguntar: não, ele tem talento. Não. Foi a habilidade que você desenvolveu. A habilidade é algo que você constrói. Talento é algo que você nasce com ele. Messi, Cristiano Ronaldo, você já sabe quem é que tem habilidade e quem é que tem talento. E o autodomínio, o A é de autodomínio, autorresponsabilidade, autoliderança, autodependência, que você depende de si mesmo. Você dependerá apenas de si, mas você ganhou o autodomínio. Você sabe fazer as coisas por si mesmo. Você ganhou essa habilidade que, ao ponto de que perceber quando alguém está errado, quando alguém está acertando, de olhar um exercício de matemática e logo falar: aqui já sei que rota tomar. Por quê? Se tornaste autorresponsável, ganhaste autodomínio. Então, quando você ganha isso, você ganhou o medo, você venceu, você eliminou, massacrou o medo. Você massacra o medo desse jeito. Você vai massacrar o medo desse jeito. Boa? Boa? Live vai terminar agora. E para quem quiser dar continuidade a essa live, quem quiser ouvir a continuação dessa live, vamos no Instagram, porque eu tô aqui também a eliminar o medo de fazer live no Instagram. Algo que eu nunca fiz antes. Algo que eu nunca fiz antes. Obrigado, nunca tomei nota. Yuri respondeu. Como é que se fala? Spasiba, né? Spasiba, Harasho. Harasho e você. Como assim? Obrigado. E você? Spasiba. Certo? Spasiba, nosso russo, o Yuri. Então, quem quiser
ouvir essa live, ou a continuação dessa sequência que eu fiz. Primeiro comecei no meu perfil pessoal, Diogo Cruz, aqui no Facebook. Depois vim aqui na página Refletir Racional. E agora eu vou voar para o Instagram. E o nome do Instagram é Diogo Val. 2A no Val. O nome do Instagram é esse aqui. Diogo Val. Diogo Val. Eu espero lá você. E por enquanto vai colocando aí algumas coisas. Porque eu também, hoje, capacidade, habilidade e autodomínio vai me fazer ir aonde? No Instagram. Vou entrar no Instagram por conta disso. Bora! Façam perguntas. Façam perguntas que agora o nome está certo. Esse aqui, Diogo Val. Endireitei, escrevi ao contrário para poder aparecer bem no vídeo. E a Yuri, foi bom estar aqui com vocês, todos vocês que entraram na live, todos vocês que apareceram, alguns saíram. Vai depender, nós sabemos que a internet e tudo mais vai influenciar. Mas bora entrar no Instagram, bora irmos no Instagram. Clique aí em gostei, partilha, se você sabe que isso pode impactar mais vida, pode chegar a mais pessoas, pessoas precisam disso para eliminar o medo. Partilha esse conteúdo, partilha esse vídeo para mais pessoas. Bora, Márcia, daqui a pouco eu vou entrar já no Instagram. Partilha esse vídeo, essa live, partilha nos grupos que você está inserido, partilha no teu story, partilha no teu perfil, vamos chegar a mais pessoas. Haverá sempre sequências de live aqui nessa página Refletir Racional, quase todos os finais de semana. Algumas vezes eu aparecendo, as outras vezes Edmilson aparecendo. Edmilson Pedro vai aparecer para falar dos assuntos que ele também tem conhecimento, habilidade e autodomínio para falar. Eu aqui falo dos meus, do que eu tenho, e ele vai falar dos dele. E a incubadora Refletir Racional assim vai crescer. Você vai ajudar a incubadora Refletir Racional a crescer. E se você quer ter mais capacidade em algo, autodomínio, quebrar as crenças limitantes que te impedem de crescer, de se olhar de uma outra forma, envie a mensagem aqui na nossa página Refletir Racional, que nós poderemos te ajudar, nós poderemos te consultar com um preço simbólico, você que apareceu aqui. Bora? Quer destravar emocionalmente? Quer destravar as crenças limitantes? Então, procura ganhar essa capacidade. Procura se autodesenvolver. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano. E isso vai ajudar bastante você a ser mais autorresponsável, ganhar mais autodomínio, mais liberdade emocional, mais autodecisão você vai ter. Bora? Nos vemos agora no Instagram. Nome Diogo Val, Instagram é esse. Deixa eu meter aqui o símbolo. Acho que é isso. A foto do Instagram, uma coisa assim. Aqui, fiz mal, né? Desenho mal. Isso significa que eu preciso o quê para aprender a desenhar bem? CHA.